trazer o capitão Augusto aqui para a nossa conversa, para ele poder falar um pouquinho a respeito de toda essa situação, né? Ele que está mais por dentro da situação, está lá na Câmara dos Deputados, está lá no Congresso. Capitão, muito boa tarde, agradeço aí a sua participação aqui na BMC News, seja muito bem-vindo, boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos que nos acompanham, Felipe, Ananda, obrigado pela oportunidade de vir aqui. Brasília realmente hoje está muitíssimo agitado. Desde a hora que nós chegamos no aeroporto, os dois grupos principais do Baleia Rossi, do Arthur Lira, já abordando os parlamentares que descem por lá, durante a vinda também do aeroporto aqui para a Central, para a área do Planalto, né, também inúmeras bandeiras, o pessoal já trabalhando bastante, está bastante agitado aqui em Brasília. Inclusive, capitão, era isso que eu ia perguntar para o senhor, né? Como é que está esse clima aí em Brasília? Os candidatos, eles estão fazendo uma campanha mais ferrenha, assim? Eles estão tentando virar voto? Como é que está essa situação? Como o senhor vê essa situação nesse momento aí em Brasília? Não, já participei de outras eleições como essa aqui. O que a gente percebe é que vai definir praticamente nos últimos minutos da votação. Por isso que os candidatos, eu era candidato até então, abri mão, porque eu vi que infelizmente polarizou a candidatura apenas para o candidato do governo e o candidato do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e não sobrou espaço também para mais nenhuma outra candidatura. Então, por isso eu acabei abrindo mão. Mas o que a gente percebe, até nas eleições anteriores, é que esse voto ele tem que ser conquistado até o último momento, porque pode virar de uma hora para outra. Eu lembro muito bem até na primeira eleição do Rodrigo Maia, que o voto estava favorável a um outro candidato, que era aqui de Brasília, que era deputado federal, tido como franco favorito no segundo turno. E começou uns boatos internos na Câmara, em questão de minutos, virou completamente a votação e acabou elegendo o Rodrigo Maia pela primeira vez, depois da saída aí do Eduardo Cunha. Então, por isso que os candidatos têm que estar realmente abordando os parlamentares o tempo inteiro, em especial agora na parte da tarde na Câmara. Todo mundo deve se reunir lá por volta das 14 horas, os parlamentares já começam a chegar, e é nesse contato pessoal que realmente acaba se definindo. Porque essa campanha dos parlamentares, por enquanto, foi de forma virtual, por telefone. Recebi ligação de todos e eu também tinha ligado para todos os parlamentares. Mas virtual é muito diferente de uma conversa pessoal. Então, tudo pode acontecer com esse voto secreto que tem na Câmara. Deputado, até foi bom o senhor falar essa questão da busca pelos apoios, né? A busca pelos votos, mas o senhor retirou a sua candidatura, né, à presidência da Casa. Eu queria saber um pouco sobre essa sua decisão. O que levou o senhor a tomar essa decisão? Que tipo de motivação o senhor teve para retirar a sua candidatura? Eu sou presidente da Frente Parlamentar de Segurança da Câmara, conhecido como Bancada da Bala, da Comissão de Segurança também. E no início do mandato, nós já tínhamos definido que a gente precisava lançar um candidato nosso para estar concorrendo, para dar oportunidade de ter alguém que comungasse das mesmas pautas, valores que nós temos. E internamente, o pessoal acabou chamando meu nome por estar presidindo a Frente Parlamentar, por estar presidindo a Comissão de Segurança, e realmente tinha a intenção de ir até o final. Mas o que nós começamos a perceber é que vários amigos, próximos até, militares, do partido, da ala do governo, preocupados realmente com a possibilidade de um impeachment, que realmente é a palavra que está circundando aqui nas imediações do Palácio, pudesse vir à tona, então o pessoal optou por um voto útil. Então, me avisando, capitão, gostaria muito de votar em você, mas por esse não podemos correr o risco de dar um segundo turno, e no segundo turno sempre é imprevisível. Então, infelizmente, nós vamos tentar liquidar no primeiro turno. Então, eu vi que realmente a candidatura minha começou a se esvaziar. Era baseada nas bancadas temáticas da Frente Parlamentar de Segurança, das duas Frentes Parlamentares de Combate à Corrupção, da bancada da família e das bancadas cristãs, católica e evangélica. Então, não tinha realmente por que manter uma candidatura, sabendo que já está polarizada entre o Baleia Rossi e o Arthur Lira, por isso que eu acabei abrindo mão realmente da minha candidatura. Ótimo. Deputado, eu quero chamar a Ananda Vasconcelos, que está aqui com a gente nessa cobertura especial da eleição da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal, que ela tem uma pergunta para o senhor. Ananda,
Fica à vontade. Obrigada, Felipe. Obrigada, capitão Augusto, por aceitar nosso convite aqui para participar da BMC. Eu queria te perguntar se mesmo se os preferidos do presidente Jair Bolsonaro vencerem hoje nas eleições da Câmara e do Senado, se o presidente vai ficar mais dividido, se ele vai ficar mais dependente do Centrão a partir de agora. É muito difícil, né, saber realmente as conversas, os acordos que teve no bastidor, que eu não participei, obviamente porque era candidato até ontem, né, e não sei realmente o que foi conversado e acordado com o Arthur. Mas, de certa forma, o governo se fortalece, porque o Arthur hoje é o franco favorito para ganhar, mais de 90% de chance de ganhar no primeiro turno, também o candidato do governo no Senado tem tudo realmente para ganhar também. Então, na verdade, o governo deve estar fortalecido nessas eleições e enterrando de vez essa possibilidade de faltar o impeachment. Porque, em que pese o impeachment não seria aprovado, não teria vida longa hoje no Congresso, independente de quem ganhasse, o simples fato de você faltar o impeachment já afugenta investidores, já aumenta a inflação, aumenta o dólar, já começa a paralisar o governo, preocupado com a questão do impeachment. Então, o simples fato de faltar já causaria um prejuízo gigantesco para o governo. Então, os dois candidatos do governo, hoje sendo o franco favorito, tem tudo realmente para hoje à noite o governo Bolsonaro está comemorando, né, conseguindo eleger os dois presidentes da casa. Deputado, e o senhor já tem um favorito? E eu queria saber, se você já tem um favorito, por que você escolheu essa pessoa? Na verdade, eu estava com a minha candidatura, com essa bandeira da questão da segurança, e a partir do momento que eu abri mão, não tem por que mais não acompanhar o Partido Liberal e o próprio governo Bolsonaro, que foi o primeiro deputado a declarar apoio ao Bolsonaro e amizade com ele há muito tempo. E também, né, pelo lado do Baleia Rossi, que pese do estado de São Paulo, um grande amigo, gosto muito do Baleia Rossi, mas como a bancada do PT, PSOL, Rede, apoiando, realmente fica difícil a gente estar no mesmo barco, até porque eu sou assumidamente de direita. Então não teria como eu estar caminhando junto com o bloco da esquerda. Capitão, eu tenho uma pergunta aqui para o senhor, porque pelo que a gente vê dos perfis, né, dos dois candidatos, como o senhor disse, polarizados, tanto o Baleia Rossi quanto o Arthur Lira, eles praticamente têm uma linha muito próxima de raciocínio em relação ao que deve vir primeiro, né? Quais são as pautas mais importantes, tanto para destravar a questão política na casa, quanto para destravar a questão econômica. Como a gente fala bastante de economia aqui, eu queria saber do senhor quais seriam as informações, quais seriam as pautas que estarão mais próximas de serem colocadas para votação assim que a gente tiver, de fato, um presidente na Câmara dos Deputados. Na sua avaliação, o que precisa ser mais colocado em prática com mais rapidamente? Desculpa. Bom, o que tudo indica, vai dar o Arthur Lira, só uma zebra para tirar o Arthur Lira. Eu acho que a grande dúvida que se tem hoje é se o Arthur vai ganhar no primeiro ou no segundo turno, já que é o franco favorito mesmo. E ele mesmo já assumiu esse compromisso. As principais pautas serão a reforma tributária e a reforma administrativa. Essas duas que são necessárias, são urgentes. Obviamente que a gente tem aquela pauta permanente, que é a questão da saúde, com o Covid ainda no auge dessa pandemia. Temos a questão econômica, que é uma questão central, fundamental para o país, e até mesmo para as eleições. É o que sustenta um governo, é o que derruba o governo, é a economia. Então, essas são as pautas permanentes, aí que vai estar na agenda de qualquer um que ingressar. Mas eu acredito que, pelo fato do Lira realmente ser o grande aliado do Bolsonaro e o governo estar com essa pauta dessas duas principais reformas, a tributária e a administrativa, eu acredito que ela deve dar prioridade. E até nós vamos saber hoje, né, ou amanhã, como que vai ficar a agenda de trabalho aqui na Câmara. Se volta às sessões presenciais, se vai ter uma semana presencial, uma semana virtual. Então é agora que a gente também vai começar a responder essas perguntas. Uma coisa é certa, né? As comissões precisam voltar a funcionar, não tem como deixar mais essas comissões fechadas. Temos que avançar nessas pautas que são importantíssimas para o governo, não podem ficar paradas. Então, independente de ser presencial ou virtual, né, o novo presidente, que eu acredito que seja o Arthur, né, vai dar andamento em todas elas.
Entendi. E, deputado, a gente sabe aí que a crise do coronavírus está pegando bastante gente novamente, né? Vários setores aí fechando, estados com lockdown, cidades com lockdown, e muitas pessoas falando a respeito da volta do auxílio emergencial. Aparentemente, é um tema muito importante que tem que ser colocado em discussão aí, justamente porque ele terminou em dezembro e muitas pessoas passaram janeiro inteiro sem ter acesso a esse benefício, né? Provavelmente as pessoas que têm direito ao Bolsa Família acabaram recebendo, né? Porém, muita gente que ainda teve o seu setor impactado por conta do coronavírus acabou vendo essa renda desaparecer. Eu queria saber do senhor qual a sua opinião a respeito do auxílio emergencial e como é que essa questão ela pode ser ligada ao teto de gastos, ao risco fiscal do Brasil, coisa que tem deixado um pouco apreensivos, né? Tanto o mercado quanto os economistas. As pessoas falam, poxa, se o auxílio emergencial vier, pode até não vir da mesma proporção que foi pago anteriormente, mas dependendo de como ele vier, acende um alerta, acende uma luz amarela aí na questão fiscal do Brasil, do teto de gastos, que seria um ponto negativo aí para o governo. Queria que o senhor avaliasse e falasse para a gente um pouquinho como que está essa questão na sua base de apoio, né, na base de apoio do Arthur Lira e também no governo. Como que vocês veem essa questão? Bom, o teto de gasto é sagrado, até porque quando você for o teto, você paga um alto preço, né, futuramente, com até mesmo a questão da inflação, e acaba atingindo diretamente os mais pobres. Porém, quem tem fome tem pressa, e a gente não pode deixar essas pessoas que estão desamparadas, desempregadas, na miséria, crianças passando necessidade. Então, eu sou favorável ao prorrogamento do auxílio emergencial. Obviamente que tem que ser questionado para qual categoria que vai, qual valor, para evitar desvios como ocorreram no início do pagamento do Corona Voucher, do auxílio emergencial, mas nós precisamos socorrer essas pessoas. A economia do país, o país é perene, é perpétuo, vai se recuperar mais cedo ou mais tarde. O que a gente não pode é causar esse sofrimento à população num período como a pandemia. E sem contar que esse auxílio emergencial, de certa forma, ele contribuiu muito até para que o PIB nosso não caísse os previstos 8%, e sim apenas 3,2%, porque injetou na economia quase 700 bilhões de reais. Então, você perde por um lado, você ganha por outro, mas o que a gente tem que pensar nas pessoas que estão passando fome, na miséria, e o Estado tem obrigação e dever de socorrer. Então, eu acredito sim, né, que se a vacina, que é a nossa grande esperança, não começar a haver uma redução mais rápida nos casos de da pandemia, a gente deva estar prorrogando o auxílio emergencial por mais alguns meses. Tá ótimo. Capitão Augusto, deputado federal pelo PL aqui de São Paulo, agradeço muito a sua participação. Eu sei que o senhor tem um compromisso daqui a pouco, mas mesmo assim eu agradeço a sua participação, a sua disponibilidade por estar ao vivo aqui com a gente na BMC News, falando um pouco sobre os bastidores da eleição aí na Câmara dos Deputados, também falando um pouquinho sobre a percepção que o senhor tem a respeito dessa eleição, né? Agradeço demais. Muito obrigado, viu, capitão? Eu que agradeço, Felipe, a Nanda, a todos que estão acompanhando pela BMC News. Hoje realmente é fundamental, não só para o Brasil, vai definir também a própria eleição de 2022. É fundamental realmente que a gente escolha certo esse novo presidente. Então, é bom que realmente que a imprensa dê toda essa cobertura para que a população também acompanhe o que cada parlamentar pensa. Obrigado pela oportunidade, bom trabalho a todos vocês. Tá ótimo. Um forte abraço, capitão. Um ótimo dia para o senhor, uma ótima semana, uma boa votação também.